Saudações calorosas a todos. Está a começar mais um A Descontrair Podcast. Eu sou a Kika Assunção, vossa anfitriã de hoje. Temos aqui um convidado muito especial, cuja sua obra tem dado muito que falar e com certeza vocês não conhecem. Se não conhecem ele, vocês conhecem aquilo que ele fez, mas isso é mais adiante. Marcos Dombel. Olá, Marcos. Olá, Kiki, muito obrigado. Esse muito especial caiu muito bem. Mas é muito especial e já vão saber porque que é muito especial. Okay. Marcos Dombel, cineasta. Sim, cineasta, produtor, realizador, roteirista e ator de formação. Boa! E ninguém melhor hoje para nós podermos conversar sobre cinema. Sobre cinema. Nós ouvimos o Marcos enquanto realizador. Né? Tu tens feito vários trabalhos e um em especial tem tido muito reconhecimento. Não só cá em Angola, mas fora também. Mas antes de seres o realizador, o Marcos, cineasta, há outro Marcos. Sim. Quem és? Sim. Fora disso. Marcos, não realizador. Não realizador. Ok, é filho de Maria Teresa e o pai que ama Pedro. É nascido no município de Luanda, na província de Luanda, município de Kazenga. No entanto, apaixonado por cinema desde a tenra idade, mas só que não sabia, porque não nasci numa família que dominava, não tinha acessibilidade artística. Eu sempre gostei muito de ir a vídeo. Acredito que não é do teu tempo, né? Para brincar na vídeo. Dombel. Lá em casa, quem é dos anos 90, 80, sabe do que eu estou a falar? Porque eu sou dos anos 90, então nós íamos muito na vídeo. Eu me lembro quando tinha os meus 9 anos, 9, 10, 11 anos, eu gostava muito de ir na vídeo. Assistir os filmes. Era a casa... diferente dos cinemas convencionais agora, era a casa em que todos iam assistir e passar o tempo. Então eu percebi que amava cinema, mas como não sabia que existia, tipo, a pessoa que estava por trás das câmeras era um realizador, para termos aquela plasticidade toda, aquela produção toda, tem que ter um produtor, tem que ter um roteirista, como não sabia. Então eu sempre dizia que queria fazer filme, mas não sabia que tinha que ser realizador isso. Então nasce aí já a vontade de fazer cinema. Até porque para uma criança o mais importante é o fazer filme, não como fazer o filme. Sim. Então eu já tinha essa sensibilidade desde criança. Mas tu és cineasta de formação também. Eu acredito que sou cineasta de formação e cineasta... De profissão mesmo. Não. Tenho o dom, né? Primeiro vem o dom, vem um talento, talento. Depois vem a formação. Porque eu acredito que o dom, nós nascemos com ele. O talento, nós nascemos com ele. Para atingir a perfeição, há necessidade de se formar e cumprir com o trajeto todo. Então... Até porque ainda não me sinto assim, então no ápice. Mas estás... Estou a trilhar, né? Para chegar no cume tem que passar. Como é a tua relação com os cineastas da Old Guard? Como é a tua relação com eles? Porque nós sabemos que há essa distinção entre os novos profissionais e os profissionais mais antigos. Dás-te bem com eles? Sentes-te bem recebido no mundo audiovisual angolano? Eu sinto que sou bem recebido. Eu, inclusive, recebo bons feedback de realizadores. No entanto, eu prefiro usar o termo nova geração e antiga geração, então, porque eu acredito que descontraindo, né? O programa, muita gente assiste. Então, assistimos aqueles que são bem mais leigos no cinema, não entendem muito bem os termos cinematográficos. Então, vou falar... Nova escola, nova geração. A escola, que é a nova geração e a antiga geração. Sou bem recebido, principalmente pela antiga escola, né? A geração antiga, porque os novos temos aquela disputa, Diego, mas na minha parte nunca aconteceu. Claro, admiro muito
o talento de muitos realizadores da nova geração, porque nós fazemos filmes sem ter dinheiro. E eu acredito que vamos falar sobre dinheiro. Então, é um esforço enorme e eu acredito que nós devemos, mais do que criticar e respeitarmos-nos, né, uns aos outros e entender o contributo que cada um dá. Mas agora, tu, talvez não mais para frente, mas agora, tu disseste que nós fazemos filmes sem dinheiro. Uhum. Tu fazes filmes sem dinheiro, Dom Belo? Como assim? Já fiz filmes Vou sem fingir que dinheiro. não sei. Ok. Fazer filme sem dinheiro é não ter um patrocinador, né? É um financiamento e tu tiveres que fazer com o teu próprio dinheiro. Dinheiro do teu próprio bolso, dos teus business, do teu salário, juntar e produzir um filme. Nós sabemos que um filme é muito caro. Então, há necessidade de ter um patrocinador, há necessidade de ter um financiador, uma fonte, porque grandes filmes que nós assistimos têm grandes financiadores, têm grandes patrocínios. Então, fazer o filme com o meu próprio dinheiro já limita muito. Depois nós que não temos dinheiro... Mas só isso é um sistema, né? Tu, enquanto dono do filme, ou produtor, ou realizador, não tens. Tu vais usar o teu próprio dinheiro para poderes produzir. Mas tu acreditas que consegues ter qualidade neste filme de baixo orçamento, se posso assim dizer? Como é que tu vais chamar esses atores sem ter dinheiro, chamar essa equipa sem ter dinheiro? Os profissionais angolanos acreditam na produção até esse ponto? Eu acredito que acreditam, até rimou. Por quê? Porque se não acreditassem, não teríamos... Eu posso dizer, sem medo de errar, que 90% dos filmes produzidos em Angola é produzido com dinheiro próprio. Então, se falarmos sobre qualidade, teria que entender que tipo de qualidade te referes. Porque qualidade sobre imagem, qualidade de imagem, qualidade... Te referes ao quê? Vou dizer qualidade em termos de produção mesmo. Vamos falar em termos de ficção, essas coisas. Ok, porque em termos de qualidade, a equipe que tu tens, a qualidade da equipe que tu tens vai também ditar muito a qualidade do teu filme. No entanto, eu acredito que com um budget muito curto, né, muito reduzido, tu não consegues ter os profissionais que tu queres. Por exemplo, temos diretores de fotografia que cobram diária 1 milhão. E nós na nossa praça, já vendendo o Carlos Missage, que tem não é que ele cobra 1 milhão, ele tem um budget elevado. Então, e se eu querer que o Carlos faça a fotografia do meu filme, vamos ter que ter uma conversa, né? A produção de, vamos supor, um longa-metragem que tem basicamente uma duração de 3 meses. Se ele tem uma diária de 1 milhão ou 2 milhões, ele basicamente vai levar o orçamento todo do filme. Ou mais. Então, vamos ter que ter um acordo, vamos ter que ter uma conversa e há essa flexibilidade. Os profissionais de cinema de Angola, né? Nós aqui, os angolanos, que trabalhamos na mesma área, há essa flexibilidade, sim, conversa, explicas o que é que tens e até onde tu consegues financiar e graças a Deus as pessoas entendem e segue-se. Mas um baixo orçamento podes ter um trabalho de qualidade quando todos entendem e se envolvem, porque nós podemos fazer um filme, os meus primeiros curtas-metragens, sem medo de errar, eu afirmo aqui que tem muita boa qualidade, seja na narrativa, seja de produção, mas os primeiros não tivemos orçamentos milionários. O meu primeiro curta-metragem de 5 minutos, eu posso aqui dizer, ser sincero, porque seria infeliz se eu mentisse, não tem mais de 1 milhão. É de 5 minutos, As Flores, que na altura, enquanto nós lançamos, questionávamos sobre a qualidade não estava no dinheiro, estava na equipe em si, no envolvimento da equipe. Então, dinheiro faz parte, mas se não tiveres uma equipe de qualidade, tu não tens um bom resultado. Dom Belo,
Uma coisa que eu gosto de dizer, eu quero a tua visão sobre isso, é que muitas vezes aqui em Angola, muitos profissionais acabam tendo duas listas. Vou dizer assim, uma lista dos que vão chamar quando não tiverem dinheiro e uma lista dos que vão chamar quando tiverem dinheiro. Hoje o Dom Bell não tem dinheiro, não tem apoio, não tem patrocínio, nada. Vai dizer, Kiki, preciso de ti para vir produzir. Epá, estou mal, só tenho aqui uns 100 mil, ajuda-me só esses 2 meses, mas depois vou compensar. Aqui que vai. Quando o Dom Bell tiver os seus 30, 50 milhões, já não vai chamar a Kiki, vai chamar outra pessoa. Não, mas é uma realidade, Dom Bell. É uma realidade aqui. Tu estás a falar do baixo orçamento, dos acordos. Nem todo profissional aceita esse tipo de acordo. E nós vamos entrar nisso depois. Mas como tu vês isso? Será que o Dom Bell também tem uma lista dos que chama quando não tem dinheiro e uma lista dos que chama quando tem dinheiro? Eu não. Tu não? Não, e como vês os que têm? Porque eu acredito, primeiro, eu acredito muito na honestidade. As pessoas devem ser honestos e leais. Entenda, se tu estás comigo quando eu não tenho nada, tu tens que estar comigo quando eu tiver. Porque não faz sentido, na minha ótica, na educação em que eu tenho, né, dada pelos meus pais e pela igreja, que as pessoas que te apoiam quando tu não tens nada têm que ser as pessoas que vão estar contigo quando estiveres lá no topo. Por exemplo, as mesmas pessoas que estão comigo já nesses filmes que nós fizemos com um orçamento elevado são as mesmas pessoas que estiveram comigo quando só tinha um sonho no papel. Embora que muitos, né, agora já não residem mais em Angola. No entanto, os que ficaram e que ainda fazem o audiovisual estão comigo nas minhas produções. Mas também existem aqueles que preferem, optam, né, da correr, da caminhada, optam por seguir outras vias. Ok. Então, não sei se existem realizadores ou produtores que fazem isso que estás a dizer. Eu já ouvi, mas eu nunca vi. Muitos dizem, até mesmo para os atores. Sim. Existem realizadores que têm um orçamento, né, por exemplo, de 100 milhões de kwanza, mas vai para o ator e diz que não tem nenhum orçamento, que o orçamento é zero. Então, isso acaba por mostrar quem é esse realizador. Acaba por mostrar... Porque eu entendo que se tu, quando tens, deixas para trás os que te apoiaram quando tu não tinhas, vai também ditar muito a qualidade que tu tens. Porque eu acredito muito na lei da semeadura. O que plantas é que vais colher. Eu acredito muito nisso. Então eu sou leal e sou sincero e transparente com as pessoas que trabalham comigo. Uma coisa é certa, eu já vi, né, a tua equipa e realmente tu permaneces sim. Mas, Dom Bell, tu também és ator? Ator de formação. Não... como eu posso dizer? As pessoas sempre me questionam por que eu digo ator de formação. Vamos lá, deixa eu explicar isso. Eu, quando entrei para a Escola de Arte, eu quis fazer simplesmente cinema. Não quis fazer atuação, porque eu entrei no ensino médio, era simplesmente o teatro. Não quis fazer... era simplesmente teatro e eu fui com o objetivo de fazer cinema. No entanto, eu entendi que lá ainda não havia área do cinema aberto. Então tinha que fazer teatro. E eu não entendia nada de interpretação. Eu não entendia nada. Então, o que acontece? Eu tinha que aprender a atuação, interpretação, como encarnar um personagem, como construir um personagem, como um ator se comporta, como um personagem se comporta. Então, eu aí fui me moldando a ator. Não é que eu só tenho esse talento, tal como na realização. Na realização, eu acredito que é um dom. Eu tenho um dom de realizar. E com a academia só aperfeiçoou. Mas para atuação, eu tive que passar para uma academia e fui moldado. Então eu digo que eu sou ator de formação e não ator... Eu não sou talentoso. Não és? Não. Na atuação eu não me considero. Mas já te vi atuar. Muita gente diz que eu sou bom ator, mas eu não me considero. Não te consideras?
É o resultado da academia, isso sim. Ok. Ok. Mas, pronto. Vamos ver enquanto ator, independentemente de ser de formação, ator, o que é que tu vês sobre o posicionamento dos nossos atores? Tu disseste, sim, senhora, que nós temos essa questão, infelizmente, da falta de honestidade de muitos profissionais angolanos que têm um budget, têm dinheiro para tal, mas preferem guardar isso e muitas vezes enganar os profissionais, porque até certo ponto nós já estamos habituados a trabalhar sem dinheiro. Então muitas vezes quando vem nos dizer que não há dinheiro, nós acreditamos que realmente não há dinheiro. Mas qual é o posicionamento que tu achas que um ator, que um outro profissional da área deve ter para evitar, se posso assim dizer, ser enganado dessa forma? Para sair da lista do não tenho dinheiro para a lista do tenho dinheiro. Como é essa transição? Ok, gosto dessa questão. Primeira coisa, nós devemos entender uma coisa. Nós não estamos numa era em que o cinema ainda é um feto. Não. O cinema em Angola já nasceu. E nós temos lei do cinema. A lei do cinema e audiovisual existe, 7/12. No entanto, eu acredito que o que existe é desorganização. Porque o que tem que acontecer para os atores começarem a ser respeitados? Primeiro, deve ter uma organização, uma classe, né, bem estruturada, concebida e estruturada, de forma que tem que ter atores do alto escalão, os atores profissionais, os atores semi-profissionais e o ator amador. E o ator amador deve saber qual é o cachê dele. Muita gente tem um problema de, quando dizem o ator amador, ele se sente mal. Não, estás numa fase inicial em que tu estás à procura de oportunidades. Claro, o teu cachê não vai ser o mesmo cachê de um ator profissional que vive daquilo, porque existem pessoas, atores, que não vivem do cinema. Ou não vivem da atuação. Da atuação, sim, da atuação. Mas vais me questionar, vais suscitar uma questão aqui, se vive. Eu vou dizer que vive-se, mas no universo de 100, acredito que 1%. Porque tem o Adelino Caracol. É Adelino Caracol, né? Porque às vezes faço confusão. É Adelino Caracol. A produtora aí disse que é Adelino Caracol. Sim, o Adelino Caracol, ele vive disso. Ele já não faz outra coisa, ele vive. Só atuar. Sim, da atuação. Imagina, ele está no escalão de quê? Um ator profissional, semi-profissional ou iniciante? Com que cara eu vou negociar com esse ator e dizer que não há budget, faz só por favor? Vai ter que ter uma negociação. Então, é isso que eu estou a dizer. Uma vez eu me encontrei com o Silvio Nascimento em uma conversa. Eu disse que há necessidade de se criar uma associação dos atores. Não é uma associação de bungle bang, como dizem. É mesmo uma associação de organizada. Cabeça, tronco e membro. Não é, atenção, não é o papel do Silvio criar isso, mas na qualidade de um ator mais respeitado na nossa praça, então suscitou-me essa ideia e passei para ele essa visão. Porque para mim, para os atores que passarem a ser respeitados e terem um cachê sincero e honesto, há necessidade de se ter isso. Com o nascimento dessa associação, vamos lá, nasceu a associação, né? E já se definiu ator profissional, semi-profissional e amador, vai ter cachê já estipulados, embora que depois vai depender da negociação do realizador, do produtor e com o próprio ator. Mas aí já há pelo menos um cachê definido, independentemente do que você acordou com o realizador, mas há um cachê definido para o ator profissional, para o semi-profissional e o amador. Acredito que para matar esse problema de não pagar os atores é mesmo isso. Ali já vamos saber como sair de uma lista para outra. Saindo de uma lista para outra é já o teu talento. Por quê? Tu começas, é como nas empresas. Quanto mais te dedicas, tu ganhas um novo cargo. Então,
tu vais trabalhar bastante, porque hoje em dia não é só esperar um projeto cinematográfico para tu fazeres mostrares que és ator, mostrares o teu talento. Há por aí o TikTok, há por aí o Instagram, hoje com o telemóvel já consegues mostrar o teu talento ao mundo. Há caça-talentos agora que é só pegar o TikTok e começar a procurar, não, esse é um bom ator. Mas, embora aqui a melhor escola mesmo são os grupos teatrais. Muita gente, só atenção aqui, muita gente diz que não, eu sou ator de teatro, não sou ator de cinema, como é que eu vou pegar, eu vou para o teatro? Não. Ator é ator em todos os sentidos. Para quem está em casa, ator é para todas as linguagens. Porém, o que muda é basicamente a linguagem em que tu serás convidada, quanto ator ou quanto atriz. Por exemplo, se eu te convidar para fazeres um filme e tu és a atriz que está acostumada a um palco do teatro, o que mudou, não deixas de ser atriz. O que mudou é a linguagem. Tu saíste de uma linguagem mais exposta em que tu falas diretamente para um público e passaste para uma outra linguagem que tem uma câmera na tua frente e tu vais falar e vão te dizer que se está mal, vão te dizer um corte. Não, o texto não era esse. Tens que seguir. E se tu erraste, vão te pegar. O filme, depois de filmado, vão levar para a ilha de edição. Se tu fizeste mal ou pronunciaste mal um termo, vão te chamar, vamos dublar. Estás a perceber? É simplesmente a linguagem. Então, a atriz é atriz em todos os lugares. Sim, mas eu acredito, Dom Belcali, também vem muito a questão da formação, né? O que disseste, quanto a talento e formação. Formação acaba sendo complementar. Sim. Acaba complementando este quesito. Algo que eu acabo vendo muito nos atores, e tu como realizador podes falar com mais propriedade, é isso, no teatro há liberdade. O ator no momento esquece, ele consegue dar a volta, faz ali o seu espetáculo e tá. E há muito mais expressão, né? As expressões são mais ampliadas. E no cinema não, na televisão não, há mais naturalidade. E o que muitas vezes acontece, eu acredito que os espectadores às vezes também veem isso, né, nas obras, é o ator estar muito teatral, se posso assim dizer. É a linguagem que usam. Sim, porque se a formação iria complementar isso, para ele entender as diferentes linguagens e saber se adaptar nos diferentes ambientes. Ok. Não é que se assistiram ao filme lá em casa, não é que se estiveres a assistir um filme e veres um ator a ampliar o gesto, significa que ele está a ser um ator de teatro. Não, atenção. Não existe ator de teatro, é o que eu acabei de dizer. Existem linguagens diferentes. E o problema que se o ator não tiver a suprir as expectativas, o problema não está com o ator. O problema está com o realizador, o diretor de atores. Por que que eu digo isso? Eu, ao fazer o meu casting, eu sei o ator que eu selecionei. Depois de selecionar o ator, vamos passar para os ensaios, né? A preparação do ator, que vai estar com um preparador. Depois de ser preparado, vai ser entregue para o realizador. O realizador vai trabalhar com essa pessoa. E desde o primeiro dia de gravação, se ele perceber que o ator não está pronto para poder fazer esse filme, ele tem que cortar. Aí surge a questão de que um realizador deve saber ou deve entender sobre interpretação. Eu fui muito feliz por passar na academia de teatro, fazer a formação ensino médio em teatro, só logo depois estudar cinema na íntegra, porque nenhum ator vem para mim participar no meu filme e não vai encarnar o personagem e eu olhar para ele, eu vou entender que não está a fazer conforme, né? O personagem não está criado conforme eu quero ou conforme o roteiro pede. Aí eu vou cortar na hora. Não vou levar no ar um filme ou um ator que não está preparado. Porque hoje o público angolano passou de
passivo a ativo. O que é isso? Antes, o público angolano assistia ao filmes, novelas e aceitava tudo o que via. Hoje não. Hoje estão mais ativos, mais estudados, já entendem. Não, esse ator não está nada a ser verdadeiro. Não, esse filme, a câmera mexeu. Tipo, tá sentindo... A câmera mexeu. O som desse filme não tá bom. Estou a ouvir chiados, já conseguem ter essa sensibilidade. Então, já não é passivo, é ativo, porque entende os pormenores. Então, quando um realizador leva para a tela um ator que não está preparado e tem aquelas gafes que tem, o problema não está com o ator, está com o realizador que não entende a linguagem da interpretação e deixa passar aquilo. Deixa passar. Percebes? Eu nunca vou criticar um filme e ver um ator dizer não, esse ator é podre, é péssimo. E talvez também tenha a questão de que a linguagem é o que o realizador quer, é mesmo aquele tipo de interpretação. Sim, muitas vezes isso acontece. Sim, eu digo enquanto realizador, então eu não consigo me colocar como espectador, porque a questão que me fizeste é enquanto realizador, então eu não vou subir e dizer que não, é podre, não faço esse tipo de análise. Ok. Domel, realizador sim, ator sim, independentemente de ser ator de formação, mas também roteirista. Sim. Tu escreves as tuas próprias obras. Sim. Qual é a tua maior fonte de inspiração? Atenção, escrevo as minhas próprias obras, também escrevo as obras dos outros. Embora que eu prefiro escrever mais as minhas obras, porque saem mesmo da alma. A minha fonte de inspiração... É descontraindo, Kiki. Tá descontraída? Tô chill, meu. Então. À vontade, demora. Das tuas obras. Tá Quero bom. saber das tuas. Lixo gosta assim. Quero saber das tuas, Domel. Então, a minha fonte de inspiração é basicamente, eu sempre digo, é na tentativa de solucionar algum problema. É sempre nessa tentativa. Quando eu identifico um problema e eu sei que não posso solucionar de uma outra forma, então eu recorro às minhas técnicas. A capacidade ou a qualidade que Deus me deu, o talento que Deus me deu de contribuir. Então contribuo com o cinema. Eu escrevo me inspirando ou na tentativa de solucionar algum problema. Por exemplo, não vou falar o que não gostei ainda porque é muito famoso. Tenho muitas outras obras. Os Licenciados, que fala sobre estudantes que fingem ir à escola estudar, mas não estudam. E passam mais o tempo aí a brincar, como se os pais em casa pensar que os meninos estão a estudar, os seus filhos estão a estudar, mas não estão a estudar. Outros têm reprovações, outros acabam por namorar com os professores, outros acabam por se envolver em drogas e lá na escola ser o primeiro ponto de contacto com as drogas. E num espaço em que o primeiro contato tinha que ser o aprendizado, eu faço uma análise e me inspira a escrever o Licenciado porque eu queria solucionar isso. Nós começamos a entender que o problema não está na escola, o problema não está nos professores que não ensinam bem, o problema está com os pais, está com a educação do berço. Muito antes do estudante o menino ser um aluno, um estudante ir a uma academia, tem um pai, tem uma mãe, tem uma família, tem a educação do berço. Então, o filho vai à escola, só complementa a sua educação. Então, me levou a escrever o filme Os Licenciados, na tentativa de suscitar conversa com a sociedade angolana, com os pais, de chamar a razão de que a educação começa em casa e não deixando toda a responsabilidade aos professores na escola. Eu vejo que tu abordas muito as questões sociais. Muito não, é o que tu gostas de fazer. Drama social. Não, estás a falar agora dos licenciados, tem a questão das flores. As flores também. As flores
onde as pessoas podem assistir, onde está disponível? Está no YouTube, Está no YouTube. As Flores. Pronto, Filme então angolano, quem ainda não assistir. assistiu pode ir ao YouTube e vai ver, que é um curta-metragem. Sim, um curta-metragem. Eu lembro da primeira vez que nós assistimos As Flores e realmente tu trouxeste um pouco de comédia, sim, mas nós temos isso bem patente. As Flores foi muito mais pelo interesse, né? O jovem queria um compromisso sério e a jovem estava à espera de algo muito maior. Ah, ok. As Flores nascem na necessidade mesmo de fazer essa crítica social, porque as mulheres estavam a substituir O amor. Não, as flores, né? As flores em Sim. si, em transformar as flores em buquê de dinheiro. E no filme nós não retratamos o buquê de dinheiro, nós colocamos uma aliança, porque já contei o filme. Mas podem Continua, assistir. continua a assistir, haverá sempre surpresa, Vou há assistir, sempre, há sim. sempre. No entanto, a intenção era essa substituição que as pessoas colocaram agora, de pegar o buquê de flores, que é mesmo flor, é mesmo para as Flores, mulheres, porque vocês são como as flores, flores. é flores. E colocar buquê de dinheiro, substituir, é tipo substituir os sentimentos pelo dinheiro, substituir o amor pelo dinheiro. Então nasce o filme As Flores. E gera vários debates. Nós ali acabamos tendo vários debates na tua curta, no Sim, teu sim. filme. E o mesmo do Kunanga. O Kunanga também nos traz essa reflexão e acaba... São vários gatilhos que nós temos Sim, ali. dar um Temos gatilho. o jovem, 30 anos, as suas motivações, o que ela acaba fazendo, e tu traz sempre essa linha. Tu vais continuar nessa linha? Nós vamos continuar a ter trabalhos desse género do Marcos Dombel? Sim, vamos continuar porque é o gênero que me identifica. Quem sabe que se lá mais para frente vou mudar para terror. Quem sabe? Quem sabe? Porque tem certos gêneros que eu nem ouso em testar por causa das limitações. Nós ainda não temos... Porque cada gênero há técnicos específicos. Por exemplo, eu não vou conseguir produzir aqui um avatar. Para produzir um avatar, para produzir um avatar, além do dinheiro, há necessidade de ter técnicos especializados. Há câmera que fabricam só mesmo para um determinado filme. Então, há necessidade de ter técnicos também suficientes, acredito que vamos abordar sobre isso, técnicos qualificados. Mas antecipar as minhas perguntas, Dombel? Qualificados para poderem suprir um determinado gênero, né? No entanto, vamos continuar mesmo vendo o drama social. Mas apesar de tudo, nós precisamos dessa reflexão. E isso é uma das funções do cinema. Sim. Também. Sim, educar, entreter e, acima de tudo, chamar mesmo a atenção. Dombel, uma coisa. Nós temos noção, enquanto profissionais, da importância da nossa profissão. Né? Principalmente este impacto que tu gostas de abordar e abordas muito bem, que é o impacto social que nós temos. Como é vista a tua profissão perante a tua família, no teu meio? Como eles tiveram como eles receberam esta notícia quando tu disseste, quero ser artista, quero fazer filmes, principalmente aqui em Angola, porque nós podemos gostar de filmes, mas agora as pessoas começam a acreditar mais no cinema angolano, no audiovisual angolano. Com certeza, quando tu começaste a estudar cinema, a realidade era outra, o olhar das pessoas era outro. Como é que foi a recepção? Tu tiveste apoio, não tiveste? Pensaste em desistir? Isso fortificou? Como é que foi para o Dombel essa decisão? Ok, no princípio... como é que eu... Deixa eu lembrar. Eu estava a fazer o ensino médio no ITEL. Vou fazer informática e telecomunicações. Era suposto ser engenheiro informático. Mas depois de tantos anos de reprovações... É descontraído, eu vou falar a verdade, né? Na verdade, ser sincero, Ser sincero, por favor. eu reprovava muito no ITEL.
É sério, e eu me considerava o estudante. Não existe burro, né? Mas Sim, naquela mas época eu me considerava muito burro. E hoje eu entendo que eu estava num ambiente, era tipo um leão no mar. Estás a perceber? E as baleias aí, eu via as Estavas baleias. mesmo a morrer. Estava mesmo a morrer. Então, eu vi a necessidade de sair do mar. E onde é que surge essa oferta? Eu estava em casa assistir o telejornal e percebemos que o presidente havia feito a visita a uma escola média de arte. E eu nem sequer sabia que existia uma escola de arte em Angola. Então logo eu vi aquilo e eu disse, não, existe uma escola de arte em Angola? Uau! Fui para a internet, pesquisei, vi, tinha poucas informações, pouquíssimas mesmo, mas eu vi, graças a Deus, tinha os cursos. Artes visuais e plástica, dança, música, teatro e cinema. Eu disse, hey, teatro e cinema? Estou a fazer o que no ITEL? Fui para casa, conversei com os meus pais. Eu me lembro que foi numa noite sem energia. Houve um corte, um apagão e estávamos todos lá fora. E eu aproveitei o ensejo para conversar com o meu pai. Ele disse que, olha, a partir de hoje eu já não quero mais estudar no ITEL. Por quê? Eu acho que na mente dele não está aguentar as aprovações. Eu disse, não, eu quero ser artista, quero estudar cinema. Eu disse, cinema? Agora queres fazer arte? Eu disse, tá bom, você que sabe. Eu me lembro que no dia seguinte eu fui ao CEARTE, questionei como é que funcionava, fiz a inscrição e entrei. Quanto ao apoio, nunca tive um apoio, vou ser sincero, nunca tive um apoio dos meus pais direito. Foram apoios indiretos. É tipo do dinheiro de táxi, para ires mesmo à escola. Sempre fizeram isso, não deixaram de fazer. Deram dinheiro de táxi, davam dinheiro de táxi, mas o apoio que eu precisava também era aquele apoio moral. Quer dizer, eles não te impediram de seguir, mas ao mesmo tempo não deram apoio como tal. Sim. Deixaram por ti. Vamos ser sinceros. Em Angola, na África subsaariana, continente africano, num país em que teve, acho que foram 500 anos de escravidão, né? 5 séculos de escravidão, mais 30 anos de guerra, todos tristes, sem educação, assim, sem educação do tipo formal, né? Não obstante a educação do berço, porque a África, a Angola sempre foi muito conservador quanto à educação. Sem esse tipo de educação, sem educação artística, nenhum pai ousaria em aconselhar o seu filho estudar arte. E eu aqui me atrevo a falar mesmo a arte num cômputo geral. A arte visuais e plástica, dança, música, cinema. Nenhum pai diz ao seu filho para fazer essa formação. Por quê? Porque aqui em Angola nós não temos ainda saída. Nós é que temos que nos virar. Estamos a criar as nossas próprias oportunidades. Mas ninguém aconselhava, até o momento, nenhum pai aconselha o filho a fazer. Mas existem aqueles pais que já têm acessibilidade artística, vêm de outros oceanos, que entendem, mas a arte não é para pobre. Estás a perceber? Então, eu vim de uma família que não tinha sensibilidade artística. É claro que não vão te apoiar 100%. Eles vão te colocar, vão te dizer, vamos deixar esse homem aí e vamos ver onde é que vai chegar. Foi isso que aconteceu comigo. E eu fiz o quê? Dei a volta nisso tudo. E hoje, claro, sou um orgulho. São um orgulho para a minha família. Não aconteceu de um dia para outro. Aconteceu numa fase em que eu tinha, posso dizer, a dúvida também só me fortaleceu. Eu acredito que a dúvida foi
um dos motivos que me fez continuar, porque eu tinha que mostrar que vale a pena. Não obstante a mim, mostrar a mim mesmo que vale a pena, mas também mostrar aos meus pais e mostrar à geração angolana, né, aos jovens angolanos que podem correr atrás dos seus sonhos. E eu estou aqui, sou o Marcos que sou. Eu inspiro muitos jovens e dou graças a Deus. Mas sempre, bem dizer, nem sempre foi um mar de rosas e nem é um mar de rosas. Mas não sendo um mar de rosas, gostas de inspirar jovens a entrarem neste mar? Gosto. Gostas? Gosto. E eu acredito que se me tirarem o cinema ou me tirarem a arte, eu não sei, eu não vivo. Não? Não vivo, usando aqui a hipérbole, né? Porque o motivo, a minha fonte de existência é Deus, certamente. Mas falando assim, em termos sociais, eu já não vivo. E eu gosto de inspirar jovens. Gosto muito de inspirar jovens. Eu acredito que é uma das minhas forças, né? Das fontes de inspiração também são os jovens. Porque o jovem angolano é muito batalhador, é muito sonhador num país e num continente que tem poucas oportunidades, mas eles insistem. Eles insistem em dormir, acordar num país que, num clique, todos os seus sonhos caem de água abaixo, né? Gosto de ser essa fonte de inspiração. Dombel, indo um pouco para o Nangas ao 30 e pegando nesta questão de gostar de ser inspiração, sabemos bem como é o nosso mercado, feliz ou infelizmente, porque nós estamos a crescer. Apesar de tudo, temos que ver as mudanças que temos tido em todos os sentidos. Dombel, falamos sobre os gastos, produção, a necessidade que nós temos para conseguirmos produzir. Vamos lá imaginar, precisavas de 5 milhões, lutaste, conseguiste os 5 milhões, veio o filme. Depois como é que tu vais reaver estes 5 milhões e lucrar acima disso? Essa questão dá dor de cabeça. É importante porque é engraçado, né? Nós, somos cineastas e nós sabemos que nós falamos muito da necessidade de ter. Eu tenho uma boa história, está aqui um bom roteiro, quero produzir, vou atrás do dinheiro para produzir. Em que momento é que eu também vou sair nas manchetes a dizer que o Dombel conseguiu faturar 100 milhões de dólares? Como? Aqui em Angola, Dombel, como? Onde sai o retorno? Ok, vamos lá. Eu gosto muito de contextualizar e pegar as coisas e irmos às raízes. É o seguinte, nós em Angola, noutrora, primeira coisa, no continente africano, Angola é o primeiro ou o segundo ou o terceiro país com mais salas de cinema. Atenção, só não sei de concreto em que posição está. Em que posição nós estamos. Mas Angola está entre o primeiro ou o terceiro. Não passa disso. No entanto, se nós andarmos pela cidade de Luanda, nós temos mais de 10 salas de cinema. Não estou a me referir à sala de cinema convencional. Estou a falar mesmo dos cinemas populares. Cinemas construídos de raiz, deixados pelos portugueses. Tem o Cine Quilomba, Cine Atlântico, Cine Carlo Max, né? Tem o Cine África. Em cada município tinha um cinema ou dois uma sala de cinema ou 2 salas de cinema. Só em Luanda, se formos em outras províncias, podemos encontrar o mesmo número. E só em Luanda nós podemos ter umas 9 salas, ou 10, ou mesmo 8. Eu produzir um filme que passa todas as sexta, sábado, domingo, pelo menos 3 vezes, sala toda cheia, porque angolano gosta de assistir as nossas próprias histórias, gosta de cinema, gosta de se divertir. Não me refiro a essa nova geração que não teve essa educação, porque assistir ao filme, a ir a uma sala de cinema, ir a
ver uma exposição de artes plásticas, assistir a um concerto clássico, há que se ter uma educação, uma cultura que nós já tínhamos. E depois veio os 30 anos de guerra, nós perdemos aquela sensibilidade ou aquela educação, ficou com outras pessoas. Mas atenção, tu vês, vamos voltar e vamos pegar naquilo e colocar simplesmente na geração em que tinham aquela educação. Imagina todas as segundas, terças... os cinemas começam a exibir, basicamente a ter as salas cheias quinta-feira, quinta, sexta, sábado, Sim. domingo, durante um mês, só em Luanda. Pega esse mesmo número de salas de cinema em outras províncias. Fazendo esse cálculo, você tem o que você produziu, é mesmo só a 500 kwanzas. Você consegue ter, se você produziu a 5 milhões, eu te duvido se você não vai ter o dobro ou o triplo do que você investiu. Tu consegues ter porque as pessoas vão à sala de cinema assistir. Não obstante as parcerias que tu vais fazer. Vais levar aos festivais, existem festivais que pagam muito bem, existem festivais nacionais, né, que nós temos, e internacionais. Existem plataformas digitais, existem televisões, televisão não me refiro à televisão angolana. Televisão angolana se fazem muito, não gostam de colocar os conteúdos angolanos. Você tem que abrir essas portas. Mas também é sério, estou a descontrair, mas também estou a falar sério. Porque as televisões tinham que ser como é que eu posso dizer? A primeira área, né, a dar essas oportunidades, porque se nós vermos, Angola não é completamente digitalizada. Nem todos têm dinheiro ou 1000 coisas para colocar internet para poder entrar no YouTube e assistir a um filme, mas quase todas as casas têm um canal 1, canal 2, canal 3, Zap ou TV Girassol. Para assistir em casa, tem. Então as apostas tinham que começar nas televisões. Mas também tudo parte de uma educação, de uma política estruturada. Mas voltando na tua questão, o retorno surge daquilo. Embora eu não seria infeliz se eu dissesse que tenho a capacidade suficiente para abordar de uma forma mais profunda. Existem também especialistas que só se formam para falar dessa área. O cinema é tão profundo e tão abrangente que tem, para cada área, tem um profissional. Estás a ver, para dar beijo num filme, tem um profissional fica ali. Que fica ali e diz como é que se dá o beijo. Não é porque queres pegar o teu filme, não tem uma cena de beijo, beijem-se. Não. Epá, tem um profissional. Dom Bela, já ouvi atores a dizer que beijo é beijo. E infelizmente muita gente sente receio, né, dessas cenas mais íntimas. Tu, como realizador, consegues falar com propriedade. Não sei se já realizaste cenas do género, mas muita gente sente medo, principalmente os parceiros. Tu estás ali, a tua mulher está em fortes amassos e nem sempre é fácil. E às vezes é bom entendermos essas técnicas. Só que o que acontece é que às vezes os próprios atores não entendem. Beijo é beijo, Dom Bel. Será que o beijo que tu dás à tua namorada é o mesmo beijo que vais dar a alguém que está a atuar contigo? Claro. Beijo é beijo. Eu não vou te mentir, eu sou realizador. Eu não vou te mentir. Beijo é beijo. Na televisão, na novela, no teatro, beijo é beijo. E quanto às técnicas do beijo? Muda. Atenção aí. Agora vamos entrar num bom... o beijo do audiovisual, do cinema ou do teatro passa a ser profissional, a caracterizar-se como um beijo técnico quando ele não é carregado de sentimentos secundários. Porque para tu beijares num filme, tu tens que ter o sentimento primário. Esse sentimento o sentimento primário é aquele sentimento que tu tens pela personagem. Um exemplo, né? O beijo, se nós nos darem o roteiro, nós dois temos uma cena de romance e nós dois temos que nos beijar. Nós temos o sentimento primário. O meu personagem, eu na qualidade de ator, o personagem que me deram, e tu na qualidade de atriz, o personagem que te deram, tem o sentimento primário, que é aquele que nós os dois vamos nos apaixonar.
E tem o sentimento secundário, que é a tua vida pessoal, privada, você e o teu namorado. E passa a ser um beijo técnico quando não é carregado de segundas intenções. É quando eu dou um beijo aqui, a apresentadora Kiki, só aqui, diante das câmeras. Quando eu for na minha casa, não tem nada a ver. Percebes? Porque eu não vou dar um beijo num filme, temos uma cena de cinema, temos que, uma cena romântica, temos que nos beijar, vou dar um beijo fingido. O público vai entender. Por que você assiste um filme ou uma novela, tu vês os atores a se beijarem, você consegue sentir e tu dizes, não, a atriz fulana, o ator fulano gostava mesmo muito da atriz, já? E se separaram. Até as mães começam a contar. Por quê? Porque está carregado de um sentimento primário. Esse sentimento primário é que faz nascer aquele tchan, dá aquele tchan na novela. Se não beijo, é beijo. Aquele beijo que eles dão é beijo verdadeiro. A câmera não coloca um beijo daqui. As técnicas, Dom Bel. É mesmo. Não estou a dizer aquilo que muitas crianças pensam, que colocam a mão à frente. Não sim, beijo é beijo, sim. Mas eu me referia mais às questões das técnicas, né? Porque há pessoas que eu já ouvi homens a dizerem: eu quero ser ator para poder beijar à vontade, para poder pegar à vontade, como se fosse só chegar lá, beijar e pegar. Não é bem assim, é o que estás a dizer. Tem a questão do sentimento e tu estás mais focado nas técnicas, na motivação do personagem. Tens um monte de coisas ali naquele momento que não vão te levar a beijar, de agarrar. Não é verdade? Se o roteiro não te pede para agarrar, tu não vais agarrar. Mas se o realizador permitir a atriz ou o ator no calor do momento, porque eu disse que, lembras, tem o sentimento primário. Se aquele sentimento primário te levar a beijar e tentar acariciar e pegar, porque há uma série de profissionais em volta. E eles vão dar conta, na conta do realizador, como guia principal do filme, vai ter que dar conta e dizer, não, eles estão a passar, a cena não era essa. Por exemplo, tem uma cena muito famosa do filme do Zé Pequeno, que é Cidade de Deus, muita gente conhece como Zé Pequeno. Tem uma cena de que o personagem vai trair, ele vai beijar ou vai fazer relações sexuais com a esposa do vizinho. Ele salta a janela, agarra a jovem. E no ato sexual, a câmera é afastada e leva... A câmera foca na banana. É uma montagem que se chama montagem intelectual, onde tu, na tua mente, já sabes o que é que significa a banana. A banana, você vai entender que eles estão a fazer papá e mamã. Percebes? É a técnica. Não sei se te referias a isso. Agora, dizer que não, beijou sem sentimento, não existe beijo sem sentimento. Porém, existem dois sentimentos. O sentimento primário, né? Que é aquele sentimento do ator e atriz, e o sentimento secundário, que é o teu, de casa, que vês, quando entras num set, o teu sentimento todo de casa deixas. Viva o personagem. Ok. Ok, Dom Bel. Agora, fugindo já um pouco disso, né? Já descontraímos um pouco mais. Fugindo dos beijos. Um tema que lá em casa gostam de ouvir, né? Fugindo dos beijos. Quem quiser saber mais dos beijos, talvez noutros momentos. Dom Bel, como tu vês, eu não digo a indústria, que eu não gosto de dizer a indústria, tu sabes que nós ainda não temos propriamente uma indústria cinematográfica, mas como tu vês o movimento? Boa, obrigada. O movimento do audiovisual em Angola. Tem dois pontos que eu acredito que é necessário frisar aqui. O cinema angolano não está numa fase embrionária, como muitos gostam de dizer. Vou aqui frisar. O cinema angolano teve 4 fases. A fase do cinema basicamente popular, né, em que o colono, estávamos ainda sobre o jogo do colono, paisagens, e que tinham que fazer as filmagens das paisagens, mostrar os materiais bélicos, as publicidades, das propagandas. Depois veio a segunda fase, em que veio a fase do cinema governo, de guerra.
Não, acho que aquele cinema de guerra estamos a falar na terceira fase. Mas respondendo diretamente à tua questão, eu acredito que esse movimento está a ter uma aceitação boa, mas carece basicamente de referências. Referências estas que nós precisamos olhar e definir, porque vai definir basicamente mais os 10 anos do cinema que nós teremos aqui. Por exemplo, nós aqui em Angola, enquanto eu vou falar da uma experiência que eu tive várias experiências. Enquanto estudante, tive uma experiência e enquanto realizador agora tive outra experiência. Nós aqui em Angola não temos referências palpáveis para nós podermos dar para os meninos, né, os jovens que estão a estudar cinema agora. Eu digo isso. Eu trouxe aqui 2 livros, não sei se vão conseguir ver lá a casa. Vou levar aqui. Tem o livro do Clint Eastwood, que é um ator e realizador dos filmes faroeste. Ele é muito conhecido pelo filme faroeste. Filme faroeste muitos chamam de filme de cowboy, daquele chapéu. Então, ele é ator, também realizador e produtor. E temos aqui o outro livro, o Diário do diretor do Lázaro Ramos, muito famoso, o marido da Tás Araújo, que é a nossa Chica da Silva. Ele é ator, muito conhecido como ator, mas também fez o filme Medidas Provisórias. Ele é realizador e pegou todas as experiências que ele teve do filme e colocou aqui quanto ao orçamento, as fotografias, como foi o processo e documentou. Temos aqui o Clint Eastwood, que é um dos astros de Hollywood, do cinema mundial e universal, e ele tem essas referências. Ele colocou aqui de como é que foi o processo dele de produção enquanto produtor, o processo dele de realização enquanto realizador e o processo dele enquanto ator. E teve aqui um modelo e ele deixa para o mundo. Imagina, eu como angolano, lendo esse livro, vou ter conhecimentos universal, mas não terei um conhecimento, basicamente, como eu posso dizer, territorial, né? É um conhecimento nosso, segundo a nossa realidade. Porque esse aqui é um conhecimento universal, mas segundo a realidade de Hollywood. Nós temos aqui um conhecimento também, basicamente, universal, mas também segundo a realidade brasileira. Porque esse budget é segundo Brasil, né? Segundo o Brasil. Então, aqui tem um vazio. Não temos um livro que fala sobre uma referência angolana que fala de como é que nós podemos produzir os nossos filmes e como é que funciona e quais são os orçamentos, como é que deves começar. Dá aí algumas luzes, porque produção, um budget, eu não vou comparar a produção de um filme de Hollywood e uma produção do Lázaro Ramos do Brasil, porque também há filmes brasileiros com custos muito reduzidos. Hollywood é uma indústria. E nós temos aqui o Brasil, que também basicamente é uma indústria, mas não comparando a Hollywood. Mas nós também precisamos ter referências nossas e angolanas para que possamos nos guiar. Enquanto estudante, eu vi que nós não tínhamos isso. Aí nasceu o meu livro, onde eu ensino como produzir o teu primeiro filme. É um guia básico para os realizadores, os que querem entrar agora no mundo do cinema e como dar os seus primeiros passos. Eu inspiro e explico como é que começou. Como eu também comecei, dou o meu testemunho na primeira pessoa para servir como referência e coloco também alguns orçamentos, como é que foram os primeiros orçamentos, como é que eu consegui os orçamentos, como é que eu conversei com outras pessoas para poderem estar no meu filme. E são referências muito importantes, porque às vezes muitos jovens esperam ter um financiamento, um orçamento de Hollywood, que eu te digo que é basicamente impossível. Muitos dizem, não, eu vou produzir o meu primeiro filme quando ter 100 milhões de kwanza, aparecer alguém que vai me dar uns 100 milhões de kwanza para produzir meu filme. Para, tu não tens nenhum filme, eu nunca vi nenhum filme teu, eu nem sei se
coloco em ti, tu és profissional suficiente para poder gerir. Sabe o que é te colocar 100 milhões de kwanzas? Não sabes, embora aqui é um budget muito baixo para produzir um filme dessas segunda realidade universal, né? de Hollywood, mas é suficiente para a nossa realidade. Por isso que eu disse, faltam-nos sim referências angolanas. Será que eu respondi a tua questão? Estamos nos descontraindo, então a necessidade de falar aqui. Yeah. Já estamos a chegar ao final da nossa conversa. Ainda já, agora? Dom Mel. Tá bom. Já. Ok. Olha, eu quero que tu me digas quais são as mudanças emergentes tu acreditas que o audiovisual angolano necessita? Primeiramente, eu acredito que há necessidade de começarmos a olhar para o cinema como um dos maiores impulsionadores de emprego em Angola. O cinema contribui em vários outros setores, na educação de um povo, mas eu vou colocar entre aspas, porque há necessidade primeiro, né, para além da educação, porque todos nós já sabemos, fala-se muito, mas há necessidade de entender que o cinema contribui muito na erradicação do desemprego num país, principalmente em Angola, em que nós temos um número elevado de desempregados em Angola. Se nós apostamos na indústria cultural em si, que engloba todas as outras artes, eu te garanto que em menos de 10 anos vamos poder erradicar, sem medo de errar, 50% da juventude angolana estará empregada. Porque a indústria cultural emprega todo tipo de profissional. Todos. No cinema ou na indústria cultural, tu consegues ter um advogado. Há necessidade de teres um advogado. Eu fui buscar um advogado porque é uma coisa que ninguém imaginaria, mas há necessidade de ter um advogado, há necessidade de ter um contabilista, há necessidade de ter um jurista, há necessidade de ter um RH, há necessidade de ter uma senhora da limpeza. Não estou a pegar os atores, porque seria muito básico e as pessoas entenderiam rápido. Estou a pegar as coisas que os profissionais que em casa nem sequer sabem que existam e que podem ganhar emprego por intermédio da indústria cultural e no cinema. Vou falar aqui do cinema como é a minha área. Já falei da indústria cultural, vou falar aqui agora do cinema, especificamente do cinema. Estes dos profissionais têm emprego no cinema. Já entendes a profundidade de como é que só a indústria cinematográfica pode erradicar 50%, contribuir para o emprego de 50% de jovens em Angola. Então, há necessidade de olharmos também numa vertente que agora está a lutar, de impulsionar o turismo. Eu vou aqui dizer que nós conhecemos os Estados Unidos da América e queremos ir para a América, queremos ser americanos, queremos ir para o Brasil porque nós assistimos filmes brasileiros, porque nós assistimos as novelas e os filmes americanos. Agora muita gente quer na casa dele colocar sofá e tomar aqueles chás aí dos turcos, porque assiste os filmes e as novelas turcas. E nós aqui estamos a ignorar um setor muito importante que ajudaria a trazer mais turistas, que venderia o nosso país da melhor forma, que é o cinema. Nós hoje queremos ir para o Brasil e chegar numa favela. Por quê? Porque assistimos É Pequeno, assistimos as novelas brasileiras que mostram como é que é a favela. Estás a perceber? E abriu uma janela grande. E os outros países já entenderam. Estamos aqui nos matar, trazer grandes figuras que não sem nenhum desprimor, que impulsionam sim, mas não vamos esquecer de como é que nós devemos vender o nosso país. E nós vendemos bem apostando na indústria cultural, especificamente no audiovisual, porque o audiovisual engloba todas as outras artes. Quer dizer, em casa, está a ver a música, a dança, a música, dança, artes plásticas e outras todas manifestações artísticas.
o audiovisual eles todos estão dentro do audiovisual. Todos, do cinema e audiovisual, todos estão lá. E consegues entender que o audiovisual dá emprego para muitas É abrangente. É abrangente. Então, há necessidade de se rever. Existe uma lei do audiovisual, que é 7/12, 7/12 do dia 15 de janeiro, no seu artigo 3º, na linha B, que fala que há necessidade do governo impulsionar o audiovisual. Ele diz o seguinte, que há necessidade de governo apoiar na produção, distribuição e exibição dos conteúdos audiovisual. Então, tendo essa lei explícita aí, há necessidade agora de começar a fazer valer essa lei. Como é que vai se fazer valer essa lei? É quando nós, os profissionais do audiovisual, entendermos que nós devemos nos organizar como associações, como sindicatos. Uma vez organizada e estruturada, nós vamos diante aos que regem o país e dizer, olha, nós já estamos organizados, sim, e há uma lei aprovada e nós estamos aqui para dizer que já podemos começar a fazer valer essa lei e tem pontos sim que, porque já está a ser revogada essa lei, está a ser revogada porque existem pontos que querem ser alterada e que não condiz, está a ser revogada, mas para essa lei funcionar, na minha visão, há necessidade de nós nos organizarmos muito bem e corrermos atrás dessa lei. E aí sim, nós teremos uma indústria cultural em Angola a funcionar, ou seja, a indústria cinematográfica angolana a funcionar. A funcionar devidamente. E vai gerar muitos empregos. Eu gosto muito de dizer, 50% dos jovens têm empregos dele garantido no cinema. Cinema e audiovisual, claro, porque quando falo de cinema e audiovisual também está a falar dos outros que criam videoclipe, fazem publicidades e não só filmes, porque em casa muitos vão entender que é só isso. É só filme. Dom Bell, já em tom de despedida, o que é que nós ainda podemos esperar do Dom Bell? Virá uma longa, vamos ver o Dom Bell, já falaste do teu livro, mas o que é que nós podemos ainda esperar, além do Kunanga aos 30? Para o final do ano, nos meados do ano, vou começar com a minha nova produção. Já falei, inclusive, em vários programas, então não tenho que guardar para o Angola Depressão. É a Mochima de Ferro. Mochima de Ferro é a minha mais nova aposta e que vai gerar mesmo... Vai dar o que falar. Vai dar. Mochima de Ferro. Só tenho que falar isso, porque depois vão querer lá em casa. Sim, não, nada de spoiler. Não. Nada de spoiler ainda. Ainda. Nada de spoiler ainda. E o livro? O livro vai ser lançado, estou a preparar para lançar... No dia do lançamento do filme será o mesmo dia da sessão de autógrafo do livro. Então podem esperar, porque vai falar sobre como produzir o teu primeiro filme, onde eu ensino a produzir o primeiro filme, dou passos, e o filme basicamente vai ser a amostra que realmente é possível. É possível, porque eu vou escrever um filme aconselhando para que os outros jovens produzam um filme e não tem nenhum filme produzido por mim. Claro que isso nem é verdadeiro. Então eu vou trazer o filme como amostra. Tenho aqui o veneno e te dou o antídoto. Dom Bell, Marcos Dom Bell, muito obrigada em nome do Angola Depressão, da Descontrair Podcast, pela tua presença. Foi uma conversa muito agradável e espero que não seja a última. Não será a última. Não, né? Não. Quando quisermos falar de cinema... Estarei sempre. O telefone vai tocar. Vai tocar e vou atender. Angola Depressão é minha casa. Nem podes ignorar, que é isso. Depois vocês recebem bem, dão comida. Aqui, o AC, tudo. Eu nunca fui num podcast assim. Depois aqui, isso aqui... A apresentadora influencia. Sim. Programa de jovens. Regi, estão a ouvir. Comecem a acatar os meus conselhos, está bem? Angola Depressão tem muito dinheiro. Meus queridos, para vocês é um até já. Lembrar que o A Descontrair Podcast está aberto para parcerias,
para patrocínios. Quem tiver interessado, é só deixar uma mensagem nas nossas redes sociais que nós iremos responder o quanto antes, tá? E nós chegamos ao fim de mais uma entrevista. Sou a Kika Assunção e foi um prazer enorme estar convosco hoje. Beijinhos calorosos a todos. Até o próximo programa. Obrigada, Marcos. Obrigado, que Angola depressão para sempre. Não sei, nunca cheguei nessa parte. Tu viste as coisas que o Lígio estava a fazer ali no espelho? Lígio, por um pouco eu iria rir. Tu não podes mais fumar.